Hoje o tema da nossa mensagem é inflamados pelo Espírito Santo. Diga para o seu irmão que está pertinho de você, vamos falar de você hoje, porque eu olho para você e eu vejo que você, pega na mão dele assim, diga, eu olho para você e vejo que você é uma pessoa inflamada pelo Espírito Santo. Olha outro irmão e fala assim para ele, cumprimenta ele, isso é um exercício, diga para ele, você é perigoso, você é inflamável, pega fogo, amém? Por favor, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, pegue a sua Bíblia e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia a leitura de todos os textos. Você também pode ir marcando, grifando, é a palavra de Deus. Diga comigo, eu amo a palavra de Deus. Diga, eu abro o meu coração, eu disponho a atenção da minha mente para a palavra de Deus. Diga, eu rejeito toda preocupação, toda ansiedade. Diga, eu rejeito toda distração. A minha mente, a minha alma e o meu espírito estão voltados para a palavra de Deus. Diga, eu serei tremendamente abençoado, serei transformado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Atos capítulo 1, vamos ler o versículo 1. Ele diz assim, o autor diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Diga comigo, Jesus fazendo e ensinando. Quem é o autor do livro de Atos na Bíblia? É Lucas. É Lucas, e ele fala algo interessante aqui no início do texto. Ele diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Isso é uma dedicatória. Havia um costume, esse costume existe até hoje ainda, mas é um costume muito antigo, de se dedicar a algo que se escreve. Eu creio que um dia você ainda vai escrever o livro do seu testemunho, o livro da história da sua vida, que vai transformar a vida de muitas pessoas. Você recebe isso pela fé? Eu creio que você vai dedicar esse livro a alguém. Às vezes você presenteia alguém e você diz, eu dedico esse livro para alguém. E o abençoado aqui foi o Teófilo. Mas ele fala, escrevi o primeiro livro. Qual é o primeiro livro? É o Evangelho segundo São Lucas, né? A gente tem no Novo Testamento Mateus, Lucas, esse evangelho, o evangelho de Lucas. O autor é o médico amado, ele era conhecido como médico amado, ele era médico, a profissão dele era essa, de médico, discípulo, apóstolo de Jesus, e ele escreveu 2 livros, o primeiro, Lucas, o segundo é justamente Atos dos Apóstolos. Agora, esse livro é muito importante para a nossa vida, e eu vou pregar hoje sobre Atos dos Apóstolos, porque nós concluímos a nossa primeira semana de jejum. Quem é que está no jejum aqui? Quem é que está sendo abençoado por Deus? Uau, esse jejum está demais. Todos os dias nós estamos enviando pelos grupos de WhatsApp das células, e para chegar até você que faz parte de uma célula, do grupo de WhatsApp da sua célula, os motivos de oração, todo dia tem um motivo de oração diferente, para você estar orando, porque nós também estamos unânimes em oração, orando pelo Ceará, orando por Fortaleza, declarando a mudança do nosso estado. Domingo que vem eu quero trazer algo muito especial para você, não tenho tempo para falar sobre isso hoje à noite, mas domingo que vem eu tenho alguns testemunhos sobre o que Deus está fazendo no Ceará. Você lembra que nós tivemos aquela série de mensagens, o privilégio de servir? Na última mensagem nós trouxemos algumas mensagens, algumas manchetes de jornal, você lembra disso? Mostramos algumas notícias terríveis, mas nós encerramos o culto mostrando por que nós não podemos crer que as manchetes serão diferentes. As manchetes estão mudando no Ceará. E domingo que vem eu vou mostrar alguma dessas notícias que não são fictícias, são fantásticas, porque o Espírito Santo está agindo no nosso estado.
O Espírito Santo está abençoando o Nordeste, e do Nordeste, e do Ceará, e da Paz Church, Deus vai levar e enviar muitos missionários para os países não alcançados, e levarão a presença de Jesus. Quem sabe você é um deles, e está aqui hoje, sendo preparado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo lhe chamar para as nações, diga comigo: eu vou! Aleluia! Livro de Atos, ele traz para a gente, quando você lê o livro de Atos, ele traz à nossa memória como nasceu a igreja do Senhor. Ele traz à nossa memória o nascimento da igreja, mas ele mostra no seu conteúdo para a gente como é que essa igreja cresceu. A igreja primitiva é uma igreja fantástica, traz a história, como nasceu a igreja primitiva, como essa igreja se expandiu, como essa igreja implantou e fundou muitas outras igrejas. E é impressionante, em Atos dos Apóstolos, depois da subida de Jesus, nós vemos as primeiras manifestações da graça de Deus, nós vemos a graça de Deus sendo distribuída para as pessoas. Se alguém quisesse dar um outro tipo, ou um outro título, melhor dizendo, para o livro de Atos, qual seria o título ideal? Eu acredito que o livro de Atos poderia ser chamado, não só de Atos dos Apóstolos, mas eu acredito que ele poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque do início ao final do livro de Atos, o personagem principal aqui é o Espírito Santo. E se você ama o Espírito Santo, hoje e domingo que vem vamos estar falando muito sobre o livro de Atos, mas eu quero até encorajar você, durante esse jejum, você também pode ir meditando nesse livro. Eu sei que o Espírito Santo vai falar e transformar muito a sua vida. O Evangelho de Lucas, Lucas escreveu 2 livros, ele fala sobre o primeiro livro e fala sobre o segundo. O primeiro é o Evangelho de Lucas, o segundo livro é Atos dos Apóstolos. Interessante como Deus dirige as coisas. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você percebe que Lucas está falando sobre o ministério de Jesus aqui na terra, Jesus atuando aqui na terra, o ministério de Cristo aqui na terra, através do seu corpo físico. Jesus veio em forma humana. A Bíblia diz que depois da sua ressurreição, ele apareceu pelo menos por 40 dias, para aproximadamente 500 pessoas, pelo menos 500 pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição. A Bíblia diz que é incontestável o fato de que Jesus ressuscitou. Então o livro de Lucas fala sobre o ministério de Jesus na terra através do seu corpo físico, Jesus entre nós. Então Lucas temos o ministério de Cristo aqui na terra através do seu corpo físico, mas em Atos nós temos o ministério de Cristo no céu através do seu corpo aqui na terra, o seu corpo espiritual, a igreja. A igreja, é muito poderoso isso, aleluia. A igreja não é apenas uma organização que trabalha com coisas espirituais, a igreja é um organismo divino. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo aqui na terra. Você é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra, por meio do qual é através de você que Jesus age aqui na terra, através do seu poder, da sua graça salvadora. Os milagres, Deus usa os homens para operarem os milagres de Deus aqui na terra. E Jesus morreu para salvar o mundo perdido. Nós vivemos para salvar o mundo perdido. Diga para o seu irmão: Jesus morreu para salvar o perdido. Diga para o seu irmão assim, aponta o seu dedinho assim, foca bem nele e diz: você vive para salvar o perdido. E essa obra acontece através do Espírito Santo. Eu gostaria de começar com um aplauso para o Espírito Santo.
Apaixonada por ti, Espírito Santo. Essa igreja é apaixonada por ti, Espírito Santo. Somos apaixonados por ti, Espírito Santo. Nós começamos com uma declaração de amor. Te amamos, Espírito Santo. Versículo 3 de Atos, capítulo 1. A estes também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, que os discípulos, que os apóstolos esperassem a promessa do Pai. Diga comigo, promessa do Pai. Isso precisa estar vivo na sua mente. Diga mais uma vez, promessa do Pai. Ele fala, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Na realidade, 10 dias depois. Existe uma promessa. O texto fala, uma promessa de Deus. E quando você lê o livro do profeta Joel, Joel é claro, ele diz, essa promessa é para esse tempo que eles estão vivendo, mas não é só para aquele início da igreja primitiva, essa promessa é para hoje. Diga, a promessa é minha. Diga, Deus me prometeu o batismo do Espírito Santo. Diga, eu tomo posse dos dons do Espírito Santo para a minha vida. O que Deus está propondo é a promessa de uma nova experiência. A promessa de uma nova experiência. Jesus estava ministrando ali para os seus apóstolos e instruiu os seus apóstolos. Ele instruiu, ele disse, olha, eu tenho uma promessa, é a promessa de uma nova experiência, e vocês vão ficar aqui em Jerusalém até que venha o Espírito Santo e desça sobre vocês. E Jesus está deixando bem claro, o ministério de vocês vai começar aqui em Jerusalém. Mas por que o Espírito Santo teria que vir sobre os discípulos? Porque a vinda do Espírito Santo faria algo, e realmente fez e continua fazendo. Iria unir todos os seguidores de Jesus em um corpo, a ser reconhecido como eclesia, a ser reconhecido como igreja. E é por isso que nós estamos hoje aqui juntos, unidos, numa só fé, num só batismo e num só Espírito, e somos um organismo vivo, somos um organismo divino, nós somos a igreja de Jesus aqui na terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O que a Bíblia está mostrando aqui são as classes sociais predominantes naquela época. O que Jesus está dizendo, eu estou disponível para todos, eu deixo o meu Espírito para todos, eu estou enviando o meu Espírito para todos, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser baixo, pode ser alto, pode ter cabelo, ou pode ter desistido de ter cabelo, pode ser louro, pode ser como você for, pode ser estudado, pode ser analfabeto. Eu sou o Espírito Santo, eu estou disponível para todos. A promessa é para todos. Eu só quero encontrar um coração sedento, um coração que me ama, um coração que diz, eu te quero, Espírito Santo, eu sou de vocês. Você sabe por que o Espírito Santo está aqui na terra? É por sua causa. Se não fosse por causa de você, ele não estaria. A Bíblia é clara, o dia que a igreja do Senhor subir arrebatada, o Espírito Santo, vai junto, porque ele ama você, ele quer estar com você. Os discípulos estavam tristes, porque Jesus iria subir, e o que passava ali no coração dos discípulos era uma saudade antecipada. Eles já estavam falando, Senhor, e agora? Nós passamos esses 3 anos contigo, agora que a coisa estava boa mesmo, o Senhor já vai? E ele disse, não fiquem tristes,
vocês não vão ficar sem paternidade, vocês não vão ficar órfãos, e o Pai está enviando o Consolador, o Paracletos. Tem uma versão que diz que o Pai está enviando o Conselheiro, o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz aqui no texto de 1 Coríntios 2,13: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E esse Espírito veio até nós para capacitar cada cristão, para me capacitar, para capacitar você para ser uma testemunha viva de Jesus para os perdidos. O Espírito Santo permitiria que cada crente fosse cheio da sua presença, que falasse em línguas estranhas, que operasse em milagres poderosos. Em Atos, no livro de Atos, nós encontramos duas ocasiões onde o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas. A primeira delas, nós vamos ver daqui a pouquinho, está em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, você vê o Espírito Santo sendo derramado sobre os judeus. Mas quando você passa algumas folhas da sua Bíblia à frente, no capítulo 10, você vê o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, aqueles que não eram judeus. Então o que nós vemos é que o derramar do Espírito é para todos. Declare comigo: o derramar do Espírito, faz assim agora, é para todos. É para todos nós aqui. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está disponível para todos nós. Aleluia. Você pode dizer comigo: glória a Deus. A Bíblia diz no versículo 12, no capítulo 1 de Atos, que eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. A jornada de um sábado é 1 quilômetro. Na lei judaica só era permitido um homem andar a distância máxima de um quilômetro num sábado. Versículo 13: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, gente, olha que time campeão, aleluia, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, que não era o traidor porque já tinha morrido, Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração. Diga, e marca isso aí na sua Bíblia porque é importante. Diga comigo: unânimes. Unânimes em oração. E aqui nós vemos o poder da concordância. Onde existe concordância, existe poder. A Bíblia diz: como é bom e agradável que estejam juntos os irmãos. A Bíblia diz: ali ordena o Senhor a sua bênção. Onde tem acordo, onde tem concordância, onde estão todos com a mesma mentalidade, onde estão todos com o mesmo coração, com a mesma disposição de fé, Deus escolhe aquele lugar de unidade, de parceria, de cumplicidade. Esse lugar onde todos estão em acordo, onde existe pensamentos unânimes, orações unânimes, e derrama o seu poder nesse lugar. Essa é a igreja do Senhor. Nós estamos desse Espírito hoje à noite. Eu creio que esse Espírito, o mesmo que levantou Jesus dos mortos, será derramado sobre a vida de todos, e todos serão levantados no novo nível de glória e de unção. Eu creio. A Bíblia diz também que eles estavam com as mulheres. Algumas pessoas acham que os discípulos eram todos solteiros, mas você sabia que havia apóstolos casados? Pedro, por exemplo, era casado. É mesmo, pastor? Sim, você lembra? Certa vez Jesus curou a sogra de Pedro. Então, a Bíblia fala que os irmãos de Jesus eram casados. Então muitos apóstolos, eles eram casados. E o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, quando ele está defendendo o seu ministério, os seus direitos como apóstolo, ele fala assim: não poderia eu ter casado também como os demais apóstolos? Então eles subiram com as esposas. Maridão, se você quer ser cheio do Espírito Santo, sobe com a sua esposa para buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que Maria é a última vez que nós enxergamos uma menção
de Maria, uma citação de Maria na Bíblia. Maria, a mãe de Jesus, que nós amamos, respeitamos e temos tanto carinho e consideração e aprendemos tanto com essa mulher de Deus. Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus, e com os irmãos deles subiram para a oração. Veja o coração humilde de Maria. Ela sai de cena, mas ela fica no lugar secreto. Ela sai de cena, não se fala mais de Maria, mas ela escolhe ficar no melhor lugar, no lugar da presença de Deus. Aleluia! E sabe, querido, unânimes em oração, isso fala da base da nossa vida. A nossa base é a oração. Você pode repetir isso comigo? Você pode dizer: a nossa base é a oração. Querido, a oração é a base para a sua vida pessoal. É o que pode fazer você feliz e bem-sucedido na sua vida pessoal. Você se enxergar e viver como uma pessoa realizada. A oração é a base de tudo, para as coisas darem certo na vida da gente. Para a sua família ir bem. Sua família, minha família, as nossas famílias, nós precisamos ter essa base. É sobre essa base que deve estar as nossas famílias. É sobre a oração. O seu trabalho, os seus estudos, o seu destino, tudo sobre a base da oração. E o seu ministério, você tem um chamado, você tem uma convocação do Senhor, você tem uma vocação. Deus vai usar você poderosamente no seu reino, na sua obra. Seu ministério também, ele nasce, é edificado, ele vai aonde você nunca imaginou que ele pudesse ir, através dessa base, a base da comunhão com o Espírito Santo, a base da comunhão com a palavra de Deus, a base da oração. E se você continuar lendo Atos do início ao final, praticamente em todos os seus capítulos, em quase todos os seus capítulos, você vai encontrar uma menção sobre oração no livro de Atos. E esse livro de Atos deixa algo muito claro para a gente, é que quando o povo de Deus ora, algo sempre grandioso vai acontecer, algo de muito poderoso. As correntes se rompem, as algemas se abrem, as cadeias são abertas, os portões são abertos, a terra treme, o céu desce e o impossível se realiza. Diga para o seu irmão: quando você ora, algo poderoso acontece. Porque a oração é a base da vida do cristão. No capítulo 2, no versículo 1 em diante, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, era a festa da colheita, era a festa dos 7 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu queria chamar a sua atenção. Você lembra que a instrução de Jesus é: permaneçam em Jerusalém? Nós vimos no texto anterior que todos os discípulos e suas mulheres, Maria, os irmãos de Jesus, estavam todos reunidos. Haviam 120 irmãos reunidos naquele lugar. E a Bíblia diz que eles estavam ali, reunidos, juntos, unânimes, um só coração, buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som. Garanto para você que foi mais poderoso que esse. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E a Bíblia diz que encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. A Bíblia diz que todos
ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos ler juntos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você teve vontade de aplaudir, né? Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo se movendo. O Espírito Santo em ação. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui não é um privilégio só daquela época, isso é privilégio de nós hoje. Da mesma forma, o Espírito Santo quer soprar sobre você. O vento impetuoso, irmão, um vento impetuoso desarruma tudo que está ao nosso redor, porque às vezes o Espírito Santo tem que chegar e mover certas coisas que não deviam estar na nossa vida. Esse vento purifica, esse vento limpa e move a gente para o lugar que nós deveríamos estar, no centro da vontade de Deus, no centro dos propósitos de Deus, no centro do mover do Espírito, no mover de Deus para a sua vida. Existe um lugar para você viver, e esse lugar é na plenitude do Espírito Santo. É na plenitude do Espírito Santo. Essa igreja, a igreja primitiva, essa igreja nova que estava nascendo, essa igreja levou multidões para Cristo. Eles fundaram, eles plantaram muitas outras igrejas. E por quê? Por que eles conseguiram fazer isso? Porque eles estavam debaixo de uma capacitação poderosa. Eles foram capacitados pelo poder do Espírito Santo. E sabe qual o segredo dos nossos amados irmãos? O segredo dos nossos queridos irmãos da igreja primitiva é que eles eram inflamados pelo Espírito Santo. Vamos ler juntos? O segredo dos crentes da igreja primitiva é que eles eram inflamados pelo Espírito Santo. E esse é o estilo de vida que Deus tem para nós hoje. Vivermos lembra que você chamou o seu irmão de perigoso? Inflamável? Fomos chamados para viver inflamados pelo Espírito Santo. Eu estou vendo tochas de fogo descendo aqui sobre a cabeça de muitos irmãos hoje à noite. É fogo do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. O segredo desses irmãos é que eles viviam inflamados, tomados, incendiados pelo Espírito Santo. Às vezes nós nos deparamos com alguns desafios na vida da gente. Eu já me deparei sobre muitos desafios na minha vida. Às vezes lutamos contra o pecado. Você já teve que lutar muito contra o pecado? Você luta contra o pecado? Você luta contra maus hábitos, hábitos que não consegue mudar. Às vezes você quer ser uma pessoa amorosa, mas quando você vê, você já tratou mal alguém, você já foi ríspido com alguém, e você fica tão triste e diz: eu não consigo ser uma pessoa amorosa. A capacitação, a possibilidade, a força que pode possibilitar nós vencermos todo e qualquer tipo de pecado, de sermos as pessoas mais amorosas do mundo. Eu amoroso? Não, pastor, você não me conhece, eu sou casca grossa. Você não sabe o que minha mulher fala, os meus filhos falam, o que o meu pai... Eu já mudei tanto de emprego, porque eu arranjo tanta confusão. Não existem impossíveis para o Espírito Santo. Ele pode fazer de você a pessoa mais amorosa do mundo. A Bíblia diz que Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. A Bíblia diz que no dia que você entregou sua vida a Jesus, você se uniu com Deus. O seu espírito se uniu com o Espírito de Deus e vocês se tornaram um. Então, se tornaram um, Deus é amor, você é amor. Alguém poderia dizer: pastor, sabe por que a pessoa não está vivendo em amor? É porque ela ainda não teve revelação
de quem ela é em Cristo Jesus. É verdade. Mas sabe como é que essa revelação vem para a nossa vida? Através da comunhão com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está nos chamando nesses dias de jejum, onde nós estamos orando para que os odres sejam renovados, para que o vinho novo seja derramado. O Espírito Santo está chamando você para um novo nível de intimidade. Eu sei que você tem uma intimidade com o Espírito Santo, mas Ele quer que você esteja num degrau acima, num nível acima de intimidade. Eu sei que você é apaixonado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo está nos chamando como igreja hoje à noite, para sermos ainda mais apaixonados pelo Senhor. Nós podemos ser mais apaixonados? Podemos. Nós podemos ser mais amorosos? Podemos. Nós podemos ser mais chegados do Espírito Santo? Podemos. Podemos estar mais tempo com Ele? Nós podemos. Ele está dizendo: vem, filho, eu quero. Eu tenho mais para dar, eu tenho mais para derramar, eu quero saciar a sua sede, eu quero saciar a sua fome, e você vai transbordar do seu interior rios de água viva. O Espírito Santo está nos chamando para isso. Então, o segredo para vencer todo o pecado é você estar cheio do Espírito Santo. Às vezes a pessoa diz: pastor, eu tenho um pavio tão curto. O Espírito Santo diz: eu tenho longanimidade para você, eu tenho amabilidade para você, eu tenho mansidão para você, eu tenho domínio próprio. Beba, tome todas da minha presença. Você vai se tornar a pessoa mais longânima, você vai olhar e vai perder de vista o pavio, porque o Espírito transforma. Impureza. Durante a Difflin Conference, eu ouvi uma mensagem tão poderosa do pastor Lucinho Barreto. Lucinho contou o testemunho dele e trouxe uma palavra muito poderosa. Em breve nós vamos disponibilizar no nosso site, estamos em processo de edição, mas é uma palavra sobre pornografia e como vencer a pornografia. E o que trouxe vitória para o Lucinho? Uma vida cheia do Espírito Santo. É aí que a gente vence a impureza, é aí que a gente vence todos os pecados, é aí onde nós somos transformados é na comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoas que dizem: eu não dou conta, pessoas que dizem: eu não sou ninguém, eu nunca serei usado por Deus. Isso é uma mentira que o espírito maligno, não o Espírito Santo, mas o espírito do diabo, lança sobre a mente da pessoa, mas que o Espírito Santo desfaz essa mentira. Ele diz: você pode todas as coisas no meu poder que fortalece e capacita você. Diga: eu posso todas as coisas no Senhor que me capacita. Diga: o Espírito Santo me faz vencer. Diga: a comunhão com o Espírito Santo é o caminho da vitória. Diga: eu estou trilhando o caminho da plenitude, estou caminhando em intimidade com o Espírito Santo. Você recebe isso para a sua vida? Isso é poderoso demais. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que esse poder, irmãos, esse poder tão glorioso, ele se encontra à nossa disposição. As virtudes, os dons e o poder do Espírito Santo se encontra à nossa disposição. Entenda algo: não existe vida cristã vitoriosa sem comunhão com o Espírito Santo. Não existe vida cristã alegre sem intimidade com o Espírito Santo. Não existe vida cristã que dá sentido, que realiza a gente, do que uma vida com o Espírito Santo. Aonde você vai, o Espírito Santo vai. Ele é onisciente. Ele está dentro de você, sim ou não? Mas Ele também pode estar do seu lado agora, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente. Olhe para o lado, o Espírito Santo está aí. Ele está dentro de você, mas Ele pode abraçar você. Ele está dentro de você, mas Ele pode enxugar uma lágrima. Ele se compadece.
Ele consola. Ele está dentro de você, mas Ele está do seu lado, firme, e segura você e diz: vai lá, que você dá conta. Eu te fortaleço, eu te capacito. É o Espírito Santo em ação na nossa vida. Versículo 4 de Atos, aí o texto que nós vimos, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos. Diga, todos. E aí o apóstolo Paulo vê que isso é tão importante para a nossa vida, que a nossa vida não pode ficar sem isso. Que em Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Ele fala conosco, ele diz: e não vos embriagueis com vinho. Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pastor, isso era para aquela época. Pessoal, os crentes gostavam de tomar um vinho, pastor, e aí às vezes isso dava uma confusão, subia para a mente. Mas tem gente hoje que ainda toma bebida errada. Porque quando surge um problema, ela procura algo que possa trazer alegria. A motivação para tomar o vinho era para experimentar alegria. Então vem uma tristeza, as pessoas procuram um determinado vinho. Eu não estou falando da bebida em si, mas eu estou falando de um artifício, de uma solução no mundo que a pessoa procura, que ela se apega, que ela toma para a sua vida. Tem pessoas que se apegam em outras pessoas, que se apegam em relacionamentos, e quando esses relacionamentos não dão certo, ela se frustra, e ela precisa de outro vinho para saciar a sua dor e trazer um estágio de alegria, e ela procura esse vinho. Às vezes a pessoa ela está em dívidas, ela procura algo que possa lhe trazer alegria, ela procura uma espécie de vinho, porque um relacionamento amoroso não dê certo, ela procura outro. Porque ela foi abusada na sua infância, ela procura um vinho. Porque ela se sente rejeitada, ela procura um vinho. Porque ela se sente desanimada, desmotivada, ela procura um vinho. E Paulo está dizendo para os dias de hoje: não fica com esse vinho, ele vai te embriagar, mas é uma coisa passageira. Ele está dizendo: enchei-vos do Espírito Santo, porque o vinho, ele pode trazer uma alegria momentânea, só daquela hora, mas a alegria do Espírito Santo, o contentamento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é duradouro. Alegria duradoura é o que Deus tem para a gente. Satisfação profunda, alegria duradoura, contentamento, legítimos milagres, coisas que transformam a nossa vida, a nossa realidade. É por isso que o Espírito Santo está aqui na terra. É por causa de você. Ele foi enviado. Jesus disse: vocês não vão ficar sozinhos, o Espírito Santo estará com vocês. Então ele está aqui porque Deus o enviou para estar conosco. A finalidade do Espírito aqui na terra é para estar conosco. Por isso que nós não podemos desprezá-lo, nós temos que cultivar a nossa intimidade e a nossa alegria com ele, a nossa comunhão com ele. Imagine você tomando banho. Eu sei que os irmãos cantam no banheiro. Você pode dizer que não, mas eu sei que você já cantou no banheiro. Mas você pode cantar para o Espírito Santo. Cante para o Espírito Santo. Você vai para o trabalho, no ônibus, ou você vai no seu carro, mas você pode: eu te adoro, Espírito Santo. Em vez de olhar meu Instagram, eu olho para o Senhor. Trânsito engarrafado, gente nervosa, 18 horas, na Avenida Guanambi. Todo mundo estressado e você sorrindo. Espírito Santo, minha alegria,
Ceará perdendo. Ó, irmão, a Bíblia diz que não é para se alegrar com a injustiça. Você para com isso que é pecado. Fiquei triste. E alguns irmãos me maltrataram, mandando mensagens no meu WhatsApp. O Ceará perdeu. Mas eu não sou só do Ceará. Eu sou do time do Espírito Santo. E ele me dá até capacidade de abraçar os irmãos do Fortaleza. É bom a gente entender duas coisas. Primeira delas é que o batismo no Espírito Santo, ele acontece uma vez na nossa vida. Uma vez. Agora, a plenitude do Espírito Santo, que é o fato de estarmos cheios do Espírito Santo, não é uma coisa para ser só uma vez. É uma coisa contínua. É uma experiência diária que nós temos que ter na vida de cada um de nós. Eu queria abrir um parênteses e trazer à sua memória 2 momentos em que Deus interviu na linguagem falada da humanidade. A primeira vez foi lá em Gênesis capítulo 11. Você já viu a história da Torre de Babel? E ali em Babel, a Bíblia diz que Deus confundiu a língua dos homens. E quando eu estudava isso, o Espírito Santo me disse, quando Deus liberou o dom de língua estranha para os homens, ele estava trazendo uma restituição para a humanidade que foi roubada lá em Gênesis capítulo 11 na Torre de Babel. Para você entender melhor, isso aconteceu quando veio o Espírito Santo como labareda de fogo sobre os apóstolos no Pentecostes. Pentecoste foi a inversão do julgamento de Deus na Torre de Babel. Em Babel, o povo foi disperso, mas no Pentecoste, eles foram unidos pelo poder do Espírito Santo. Em Babel, as pessoas não conseguiam se entender, havia a própria palavra Babel fala de confusão. Mas no Pentecostes, eles ouviram e compreenderam e deram glória ao Senhor. A Torre de Babel foi criada para exaltar o homem. O Pentecoste veio para o homem exaltar a Deus. A construção da Torre de Babel foi um ato de rebelião contra Deus. Mas o Pentecostes trouxe adoração, revelação da pessoa do Senhor. Trouxe a proximidade do homem com o Espírito de Deus. Outro motivo para Deus liberar o dom de línguas foi para tornar o Evangelho conhecido em todo o mundo. Porque Deus quer falar com todos. Quando você olha, continua estudando Atos capítulo 2, você vê a reação das pessoas. A Bíblia diz que os apóstolos começaram 120 pessoas orando em línguas estranhas. E a Bíblia fala de muitas nações ali representadas. Muita gente, era um lugar que se fazia muito comércio. Tinha gente de muitas nações vizinhas que falavam outras línguas, outros idiomas. E eles ouviram aquele barulho, eles se aproximaram e eles disseram, mas não são galileus? Ou seja, não são os caipiras aqui da terra? Não são galileus? Como é que eles estão falando outros idiomas? Eles nos estudaram, é gente simples. Estou vendo aquele é pescador, aquele outro ali, são pessoas simples, mas eles estão falando na minha linguagem, e eles estão falando que Deus me ama, eles estão falando que Deus transforma a minha vida, que foi Ele que me criou, que Ele tem um propósito na minha vida, que Ele quer que eu esteja íntimo com Ele, Ele está clamando para que eu me entregue a Ele, Ele está mostrando a grande salvação do Senhor. Eu posso entender, Ele está falando na minha língua. Interessante que o ministério desses homens, Jesus disse, vai começar de Jerusalém, mas irmão, eles já começaram international. Eles começaram o ministério internacionalmente, falando na língua de nações
estrangeiras. Falando, sabe qual é a linguagem que as pessoas podem entender? Às vezes você está conversando com ela e ela não entende, mas se você fala a linguagem do Espírito Santo, as nações vão compreender e entender você, porque Deus quer levar salvação. E o resultado de tudo isso? O resultado começa com Pedro. Antes Pedro tinha negado ao Senhor, mas se você ver, depois que tudo aquilo aconteceu, a primeira coisa foi Pedro levantar a sua voz e pregou. Pedro pregou, e foi uma pregação longa, uma pregação cheia de coragem. Aquele cara medroso, aquele cara que tinha negado Jesus, agora pregava com autoridade, com ousadia, com intrepidez. E quando ele fez o apelo, quase 3.000 pessoas vieram diante do Senhor e foram batizadas naquele dia. Isso é o poder do Espírito Santo. Isso é o resultado na vida de alguém que está inflamado. Então o segredo, diga comigo, o segredo é viver inflamado pelo Espírito Santo. Diga de novo, o segredo é viver inflamado pelo Espírito Santo. Versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração em perguntar a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, presta atenção nisso, irmãos, pois para vós outros é a promessa. Diga, a promessa é minha. Você pode convencer seu irmão sobre isso? Diga para ele, a promessa é sua. Meu Deus, diga comigo, uau! A promessa é para vós outros. Ele diz, a promessa é para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o nosso Deus chamar. Eu quero falar com você, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, daqui a pouquinho eu quero orar com você. Eu vou orar com você, você vai entregar a sua vida a Jesus e já vai receber a promessa do Pai na sua vida, porque a promessa é para você, porque Deus está chamando você. Você veio aqui hoje atendendo um chamado de Deus. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uau! E aqui nós vemos o Espírito Santo usando poderosamente o apóstolo Pedro. Que experiência maravilhosa. Esse mesmo poder, que é o poder que levantou Jesus dos mortos, ele também está à nossa disposição para nos tornar testemunhas contagiantes do Senhor. Eu olho para você e vejo que você é uma testemunha contagiante de Jesus. Você é contagiante. O Espírito Santo faz de você uma pessoa contagiante. Assuma a sua identidade, diga, eu sou contagiante. Diga, eu sou um perigo, porque eu sou inflamável, inflamado pelo Espírito Santo.